Muito bem, amigos, então, como combinado, vamos dar sequência agora com o fechamento do bloco 4, certo? Fechando o bloco 4 da autorização de residência. E esse fechamento vai se dar a partir agora do artigo 31, né? Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre eles. Primeiro, a autorização de residência, certo? Ele vai se dar com contraditório, ampla defesa, então vai existir prazo, vai existir procedimento. O 31 fala sobre isso, mas de uma forma bem genérica. Fala de uma forma bem abstrata, porque ele diz aqui os prazos e o procedimento da autorização de residência de que trata o artigo 30 serão dispostos em regulamento. Como sempre em regulamento, não é verdade? Aqui está, em regulamento. Observado o disposto nesta lei. Certo? Observado o disposto nesta lei. Que é a lei de imigração, como a gente já viu. Parágrafo 1º. Será facilitada. Facilitação é o que, amigos? Uma ajudinha, não é verdade? Será facilitada a autorização de residência nas hipóteses das alíneas A e E do inciso 1 do artigo 30 dessa lei. Para evitar tautologia, os senhores têm a legislação aí. Então, vocês sabem que casos são esses que vai ser facilitada essa autorização de residência. Certo? Para evitar que a gente sempre fique voltando os slides. Devendo, e vocês sabem que devendo e podendo é uma diferença muito grande. Aqui a palavra é devendo, é uma obrigatoriedade, certo? Devendo a deliberação sobre a autorização ocorrer em prazo, e aí vem a decoreba, não superior a 60 dias. Mais uma vez pergunto, 60 dias, pessoal, é 2 meses? Não. Até porque 2 meses pode ser, por exemplo, 61 dias. Ou pode ser, por exemplo, 58 dias, ou 59, se entrar fevereiro, ou fevereiro com ano bissexto. Ou se for junho e julho, pode ser 62 dias. Não, é 60 dias, certo? É contado em dias. Na tua prova, tu precisa e tem que marcar em dias, a contar de sua solicitação. Aqui está, certo? A contar de sua solicitação. Então, cuidado em relação a isso. Parágrafo 2º. Nova autorização de residência poderá ser concedida, nos termos do artigo 30, mediante requerimento. Preencheu todos os requisitos, mesmo que num primeiro momento tu perca essa autorização de residência, preenchidos os requisitos, sendo possível alcançar novamente os requisitos, nada impede, certo, que se obtenha essa autorização de residência, mais uma vez. Nada impede, como diz aqui, como os senhores estão vendo. Certo? Bom, do parágrafo 2º, nós vamos, obviamente, para o parágrafo 3º. Parágrafo 3º que diz que o requerimento de nova autorização de residência
após o vencimento do prazo da autorização anterior, implicará a aplicação da sanção prevista no inciso 2 do 109. É óbvio que a gente não chegou ainda no 109, né? Mas a gente sabe que o 109, então, pelo jeito, pelo que a gente está vendo aqui, ele vai trazer para nós o quê? Ele trará para nós sanções. Trará para nós sanções, meus amigos. Então a gente tem que cuidar esse detalhe também. Certo? Ele trará para nós sanções. Cuidado em relação a esse ponto. Sanções. Muitos devem perguntar o que é sanção. Sanção é uma pena, é uma penalidade. Ok? Parágrafo 4º. O solicitante de refúgio. Opa, estamos falando agora de um refugiado. Estamos falando agora de um refugiado. Olhem que interessante. Ou então de um asilado. Ou ainda de proteção de apátrida. Esses três sempre andam juntos, né? Se deram conta disso? Refugiado, asilado e o apátrida protegido. Fará jus a autorização provisória de residência até a obtenção de resposta a seu pedido. Então ele fez o pedido, enquanto o pedido não sai, ele tem uma autorização provisória. Talvez seja concedido, talvez não, mas até lá ele tem uma autorização provisória. Certo? Importante isso. Arrisco, inclusive, que é uma questão que pode cair em prova. Gosto, inclusive, de botar isso aqui, então, no parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Poderá ser concedida autorização de residência independente da situação migratória. Tem muito o que explicar, né? Esse parágrafo 5º aqui, não tem muito o que dizer. Não tenho muito o que falar dele, não tenho muito o que dizer dele. Ele é praticamente autoexplicativo. Ele é praticamente autoexplicativo, não há muito o que falar. Artigo 32. O importante do 32 é os senhores cuidarem a primeira palavra. Poderão. Isso não quer dizer que será cobrado. Poderão ser cobradas taxas pela autorização de residência. Para o hipossuficiente, nunca será cobrada a taxa. Mas, em termos de Brasil, para outras situações, o que vocês acham? Será que essas taxas não vão ser cobradas? Sejam honestos comigo, pessoal. Não vão ser cobradas essas taxas? Sim ou não? Pois é. Certo? Então, cuidado com o 32. Poderão ser cobradas taxas pela autorização de residência. Por favor, eu convido vocês a sublinhar, a destacar, a anotar tudo o que foi colocado nesse slide. Se for preciso pausar, os senhores pausem, certo? Não há problema nenhum. Principalmente o parágrafo 4º que eu sublinhei, pela importância que ele possui. Seguindo. Aqui nós vamos ter 4 artigos, 33, 34, 35
e 36. 4 artigos bem importantes que nós precisamos ter bastante atenção. O 35 começa com regulamento. Esse regulamento sempre anda junto com a lei de imigração. Vocês já perceberam isso, né? Regulamento, disporá. Quando fala disporá, amigos, quer dizer regulamentará. Certo? Quer dizer regulamentará. Sobre a perda e o cancelamento da autorização de residência. Em razão de quê? Fraude. O que é fraude, pessoal? É o engodo, é o ardil, certo? É o artifício. É quando o indivíduo visa enganar, é enganar alguém. É um tipo de estelionato, né? Isso é a fraude, certo? Ou, não é um e, ou de ocultação, percebam aqui, ou de ocultação de condição impeditiva de concessão de visto. Se o indivíduo não pode obter visto, como é que ele vai ter autorização de residência? Mas ele ocultou essa informação, certo? E ocultando, inclusive, em documento público, pode incidir, inclusive, em falsidade ideológica. Cuidem esse ponto. Pode sair, inclusive, de uma esfera administrativa e adentrar, inclusive, na esfera criminal. Cuidem isso. Impeditiva da concessão de visto, de ingresso ou de permanência no país. Observado o procedimento administrativo que garanta, mais uma vez, contraditório e ampla defesa, que é o que nós chamamos de devido processo legal. Ali está. Nós chamamos de devido processo legal. Certinho? Bom, agora a gente entra no artigo 34. O artigo 34, amigos, é um artigo que nós ainda vamos precisar de um outro artigo para entender. Então, nós, por enquanto, apenas vamos analisar ele com toda tranquilidade e calma. Porque será repetido depois. A lei de imigração, ela se repete. Poderá ser negada, se é poderá, certo? Vocês não confundam nunca com deverá. Poderá ser negada a autorização de residência com fundamento nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 45. O problema é que a gente não chegou no artigo 45 ainda. Entendeu? Então a gente não sabe ainda que casos são esses. 1, 2, 3, 4 e 9. Certo? Queremos matar a curiosidade? Vamos lá no 45, então. 1, 2, 3, 4 e 9, do impedimento de ingresso. Anteriormente expulsa do país, condenada respondendo ao processo, condenado respondendo ao processo, que tenha o nome incluído na lista de restrições, e 9, que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Acabou. Certo?
Então, são situações que envolvam crime e atos atentatórios à Constituição Federal. Isso é o que estabelece o artigo 45, que será visto mais para frente, né? São casos de impedimento de ingresso. Artigo 35. A posse ou a propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre visto para a realização de investimento. Então, só o fato de ter bens no Brasil, isso não dá o direito de autorização de residência. Questão boa para cair em prova. Dizer, a autorização de residência se dará automaticamente se o indivíduo tiver bens no Brasil. Vai estar errado. Mas se for para investimento, aí é possível o visto, né? Certo? O visto, inclusive, de visita. Visto temporário, enfim. Certo? E temos ainda aqui, então, temos aqui o artigo 36. Artigo 36. O visto de visita, que é o mais brando, ou de cortesia, que também é o mais brando, poderão ser transformados em autorização de residência. A gente não tinha visto isso, né? Era o diplomático, o oficial e o de cortesia. Agora aqui pode ser o de visita ou cortesia, pode ser transformado em autorização de residência mediante requerimento, que é pedido, é um pedido, uma solicitação, certo? Pedido, solicitação e registro. Vejam, não é ou, é e registro. Se deram conta? Desde que satisfeitos os requisitos previstos, adivinhem aonde, pessoal? Dou um prêmio para quem adivinhar. Desde que previstos em regulamento. Aqui está. Certo? Anotem, por gentileza, tudo que está nesse slide. Voltem um pouquinho, se a gente apagou o que estava no 33, que era devido ao processo legal aqui, né? Devido ao processo legal, certo? O regulamento, como sempre. Então, marquem um slide bem tranquilo, sem maiores problemas. Artigo 37. Artigo 37 vai falar para nós, então, da reunião familiar. Reunião familiar. Que bacana, né, pessoal? Reunião familiar. Reunião familiar. O visto ou a autorização de residência, visto é uma coisa, autorização de residência é outra. Para fins de reunião familiar, será concedido ao imigrante. A qual imigrante? E aí nós temos um rol. Esse rol, ele é taxativo. Esse rol que os senhores estão vendo aqui
é um rol taxativo. São somente essas pessoas que podem obter o visto ou a autorização de residência. 1. Cônjuge. Em relação à união estável, ou companheiro, sem discriminação alguma. No antigo Estatuto do Estrangeiro só falava cônjuge. Na lei de imigração, em virtude do Instituto da União Estável, fala cônjuge ou companheiro. E aí pode ser 2 homens, 2 mulheres, a união homoafetiva, pouco importa. Certo? Pouco importa aqui. 2. Quem é que pode obter o visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar? Filho de imigrante, beneficiário de autorização de residência, ou que tenha filho brasileiro. Se tem filho brasileiro fica muito fácil, ou imigrante beneficiário de autorização de residência. Está aqui. Eu sugiro que os senhores, honestamente, memorizem muito bem esse slide, essas 4 hipóteses que estão aqui, certo? Que os senhores dominem elas muito bem. É a sugestão que eu dou para vocês e é uma sugestão que vale ouro. Ok, pessoal? 3. Ascendente, pais, mãe, vô, vó, descendente, filho, filha, neto, neto, até o 2º grau, ou irmão de brasileiro, ou de imigrante beneficiário de autorização de residência. Está aqui, certo? Não tem mistério também, é fácil memorizar, não é regras estapafúrdias que podem trazer armadilhas na tua prova, a não ser isso aqui, ó. Memorizem bem o 2º grau. Pode vir até o 3º grau, até o 4º grau. Pode afastar o irmão, certo? Pode dizer que tem que ser brasileiro naturalizado, nato. Nada disso, tá? Nada disso. Cuidem isso, cuidem a abrangência que tem esse slide. E esse visto ou a autorização de residência para fins de reunião familiar também pode ser concedido ao imigrante que tenha brasileiro sob sua tutela, ou seja, ele é um tutor, ou sua guarda, que a gente costuma chamar de curatela, né? Ou sob sua guarda, que a gente costuma chamar, e nós vamos chamar de curatela, certo? Cuidem em relação a isso. O parágrafo único está vetado? Se ele está vetado, ele não nos interessa. Se o parágrafo único está vetado, ele não nos interessa. Eu praticamente acabei sublinhando todo o slide, não é verdade? Acabei marcando ele todo. Mas por quê? Porque eu entendo que ele é um dos slides mais importantes, porque ele é pequeno, ele é curto e ele pode ser uma fonte de prova, né? Porque ele fala de parentes, ele fala de companheiro, ele fala sem discriminação alguma, entendeu? E isso aqui tem que aparecer na tua prova. Então é importante que os senhores tomem esses cuidados que nós estamos colocando aí também. Anotem, destaquem, sublinhem. Se precisar pausar, pausem. Não há problema nenhum quanto a isso. Mas o importante é que os senhores saibam e dominem tudo isso que eu acabei falando para vocês. Tá bom? Compreenderam? Maravilha. E assim, meus amigos, nós encerramos o nosso bloco 4. Eu queria agradecer àqueles que acompanharam. Agora é a hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada
para que a gente se prepare para entrar no bloco 5. Bloco 5, um pouquinho menos denso, um pouquinho mais ágil, mas que tem muita coisa importante para a gente trabalhar. Certinho? Aguardo vocês então, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.